No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. TRT de Goiás promove curso de formação de novos conciliadores. Veja também as consequências que o fenômeno do excesso de informação vem acarretando na vida das pessoas e o impacto que produz na carreira profissional. E no bloco de entrevistas, a advogada Neliana Fraga fala sobre o direito ao lazer e a desconexão do trabalhador. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. TRT de Goiás promove curso de formação de novos conciliadores e mediadores para atuarem nos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas. Veja também as consequências que o fenômeno do excesso de informação vem acarretando na vida das pessoas e o impacto que produz na carreira profissional. E no bloco de entrevistas, a advogada Neliana Fraga fala sobre o direito ao lazer e a desconexão do trabalhador. O Hora Extra está começando agora. TRT de Goiás promove curso de formação de novos conciliadores e mediadores para atuarem nos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas. A ideia é que eles aprendam técnicas e ferramentas para lidar com o conflito e com as emoções em uma audiência. 31 servidores do TRT-18 participaram do curso de formação de conciliadores e mediadores. Depois de passar por 44 horas de aulas teóricas, os profissionais foram para o Centro de Conciliação aprender na prática. Para a juíza coordenadora pedagógica da Escola Judicial do TRT, o conciliador precisa ser um bom ouvinte. É imprescindível a aptidão para o diálogo. A vontade de fazer com que as pessoas cheguem a um consenso de forma não impositiva, que eles possam fazer o acordo sem serem pressionados para isso. Então, em resumo, para ser um bom conciliador é preciso gostar de pessoas, acolhê-las bem e ser um bom facilitador de diálogo. Primeiro, os novos conciliadores atuaram acompanhados de outro servidor que já tem experiência no assunto. No total, são 60 horas de aulas práticas. A Nayara trabalha há 5 anos no TRT. Para ela, o curso é o caminho para poder atuar diretamente com o público. Bom, eu me inscrevi porque no momento eu estava atuando na área administrativa aqui no tribunal. Eu estava trabalhando na diretoria geral e vou voltar para a área fim. Eu quando eu ingressei no Tribunal do Trabalho, eu atuei um tempo como conciliadora na vara do trabalho de Inhumas e gosto muito. E por isso resolvi voltar para essa área e para voltar a atuar, né, nessa área no Sejusc, achei melhor fazer o curso. Todos os dias são realizadas mais de 200 audiências de conciliação somente neste centro aqui do TRT. Mais de 40% dos processos são solucionados depois de passar por aqui. E para chegar a este resultado é imprescindível o trabalho do conciliador. Trabalho que a Natália já faz há pouco mais de 8 meses. Agora ela pôde aprender novas técnicas para ajudar a solucionar os conflitos. Na realidade, eu acho que é o mais importante do trabalho da gente, né? Que diferente das audiências formais, aqui a gente trabalha mais com o psicológico. Então, a gente tem desde a recepção que a gente faz a eles, a forma como a gente lida, já até no nosso palavreado, de não estar usando tantas expressões jurídicas, de estar usando um ambiente mais informal mesmo, para tentar fazer eles resolverem a situação. Nós somos apenas os facilitadores, estamos apenas propiciando essa conversa, porque eu até brinco que a maior parte dos problemas chegam até aqui porque eles não conseguem sentar
olhar um para o outro e conversar. Atividade que é reconhecida por quem está sempre presente no Centro de Conciliação. Aqui, especialmente, o nosso Centro de Conciliação do Justiça do Trabalho, ele trabalha com uma excelência. Todos os conciliadores aqui são muito bem treinados, muito bem capacitados e eles conseguem administrar a situação, a audiência, de uma forma em que os ânimos fiquem bem calmos e consigam chegar num consenso com maior facilidade. As novas tecnologias e o excesso de informação podem acarretar consequências sérias na vida do trabalhador e impactam a sua carreira profissional. Veja a matéria. O excesso de informação, as redes sociais e a correria do dia a dia têm tornado as rotinas de trabalho cada vez mais cansativas. E a tecnologia, que é uma aliada das corporações, pode acabar se tornando um algoz dos trabalhadores. A tecnologia, ela tem dois aspectos. Ela pode ser utilizada para facilitar o trabalho nas organizações. Então, assim, para disseminar informações, passar ordens, acompanhar. Então, é uma ferramenta, um instrumento de gestão. Por outro lado, ela pode significar uma sobrecarga de trabalho. Por quê? O número de informações dentro da própria organização, na intranet, às vezes pode superar a capacidade do trabalhador de processar isso tudo, né? Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto é que muitas organizações, às vezes, estão utilizando a tecnologia para monitorar e controlar o trabalhador, não apenas só durante a jornada de trabalho, né? Mas a pessoa tem que ficar à disposição da organização, inclusive à noite, não pode desligar o celular, o tablet, às vezes tem o controle de localização, né? E aí você já invade a vida pessoal e social do trabalhador. E isso causa um impacto negativo, podendo gerar doença física e mental nesse trabalhador. E todo esse estresse e esgotamento físico e mental também podem colocar em risco a qualidade do trabalho. Mas o que fazer para ser sempre um profissional eficiente, sem colocar em risco a saúde? Bom, você tem que ter primeiramente, assim, no meu ponto de vista, uma vida mais saudável, né? Em relação à alimentação, bom sono, né? E um bom convívio social diante dos colegas de trabalho, né? Você está sendo sempre uma pessoa prestativa ao ponto de estar fazendo em conjunto aquilo que faz mais sentido em relação à produtividade, porque a partir do momento que você faz as coisas de maneira que você possa estar auxiliando uns aos outros, né? Não só de maneira individual, mas principalmente de maneira coletiva, onde você deve estar sempre auxiliando uns aos outros, o desempenho acaba se tornando bem melhor, né? E o convívio também, né? Que você cria um certo vínculo, né? Mais do que de amizade, né? Mais de proximidade, um vínculo familiar trabalhístico, não é verdade? E isso aí é muito importante para o desempenho do trabalho, né, em si. E com a economia patinando, muitos empregados têm trabalhado em dobro para conseguir se manter no mercado. Uma coisa que é interessante é o quê? Com a situação do Brasil, 18 milhões de pessoas desempregadas, né? Então, as organizações dispensam muitos trabalhadores, não repõem. Então, a gestão faz com que os que ficam, muitas vezes, tenham que desempenhar o trabalho de 3, 4 colegas. Isso gera uma sobrecarga física e psíquica no trabalhador. No próximo bloco, a advogada Neliana Fraga fala sobre o direito ao lazer e a desconexão do trabalhador. A violação do descanso pode ensejar indenização por danos existenciais. Voltamos em instantes. É cada vez maior o número de pessoas que estão permanentemente conectados com o trabalho, que, diante dos avanços tecnológicos, se tornou mais flexível, retirando do empregado a possibilidade de gozo dos direitos fundamentais ligados ao direito geral à desconexão do trabalho. E para falar sobre a violação ao direito à desconexão do trabalho, nós convidamos hoje
a advogada Neliana Fraga. Seja bem-vinda novamente à Hora Extra. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Neliana, o direito ao lazer e a desconexão, eles são direitos fundamentais? Sim, são ambos direitos fundamentais, inclusive previstos na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, não é? Ou seja, uma declaração a nível internacional que prevê o direito ao lazer como algo essencial ao ser humano. A nível de Brasil, nós temos a previsão do direito ao lazer em nossa Constituição Federal, no artigo 6º. E, além disso, em vários outros dispositivos legais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei do Desporto, o Estatuto do Idoso. Então, é algo que acompanha a vida do ser humano, esse direito. E o direito à desconexão está embutido no direito ao lazer, haja vista que ele se fundamenta naquele direito da pessoa à sua intimidade, à sua vida íntima, o seu direito ao lazer, à sua convivência familiar. Então, ambos se tratam de direitos fundamentais. As relações modernas, né? Flexíveis agora, de trabalho, né? Com as novas tecnologias, fizeram com que o trabalhador passasse a um desequilíbrio, né? Não consegue mais separar qual é a fronteira entre o trabalho e o lazer. Nós vamos constatar isso numa enquete que foi feita com algumas pessoas da população. Quando está em casa, descansando, período de folga, de férias, ali, final de semana, consegue esquecer do trabalho, das obrigações ou está sempre conectado de algum jeito? Não consegue, né? Não deixa de não estar conectado, né? Até um telefonema, você fica aguardando, às vezes liga para você, né? Pra você comparecer em um horário diferente, aí você tem que ir. Eu procuro desligar o celular, desconectar totalmente do celular. É um pouco difícil porque muitas vezes o trabalho não desconecta da gente. Como? Com que tipo de ligações. Como eu uso um celular só para trabalhar e pessoal, eu evito atender, mas o aplicativo que hoje tem, que é o WhatsApp, ele impede um pouco essa nossa privacidade, até em finais de semana. Acaba sempre estando conectado de algum jeito? Sempre. Essa falta de equilíbrio, né, entre o trabalho e o lazer, o trabalhador não consegue se desconectar. Isso representa um perigo para o bem-estar físico, emocional e mental do trabalhador? Um grave perigo. Os estudos apontam que esse trabalhador que vivencia essa realidade, ele se torna um trabalhador estressado, por muitas vezes frustrado, por não conseguir desenvolver outras atividades que não as laborais, e isso desenvolve sérias doenças no aspecto psicológico. Certo. E o direito do trabalho brasileiro já se adaptou a essa nova realidade? O que pode ser feito? Como a Justiça tem recebido alguns pedidos nesse sentido, por exemplo, excesso de jornada, isso acarreta que tipo de dano que pode ser ressarcido ao trabalhador? A Justiça do Trabalho, ela vem evoluindo a sua jurisprudência ao analisar esse tipo de situação, porque nós não temos uma legislação específica, a lei da desconexão, por exemplo, como até existem em alguns países que até editaram recentemente legislações nesse sentido. Mas nós possuímos súmulas, por exemplo, que prevêem como horas em sobreaviso o caso do trabalhador que possa ser acionado por telefone fora de sua jornada, é o caso da súmula 428 do TST. O próprio artigo 6º da CLT, ele já equipara o controle que o trabalhador sofre pelos meios tecnológicos, ele o equipara aquele controle pessoal também da empresa, e uma vez que essa condição de trabalho se torna exacerbada, o empregado ele pode recorrer ao Poder Judiciário buscando a reparação. Pode-se dizer, então, que o empregado tem direito de não ser acionado pelo telefone, pelo WhatsApp, por e-mail? Nós não temos essa previsão
expressa, mas nós temos em nossa Carta Magna, que é nossa lei maior, que é a Constituição Federal, a proteção ao direito ao lazer, à intimidade, à sua vida pessoal. Então, uma vez que esse direito ele venha a ser violado por essa exigência de uma jornada exagerada, o empregado ele está sofrendo um dano e cabe sim reparação. Ele tem direito a procurar essa reparação, além, não é, do ressarcimento pecuniário em relação a horas, né, que se excedam. A reforma trabalhista, que vai entrar em vigor em novembro, trouxe alguma novidade a respeito desse tema do direito à desconexão ou ainda piorou um pouquinho mais a vida do trabalhador? Olha, a reforma trabalhista, em linhas gerais, ela piorou sim, a verdade é essa, a situação do trabalhador em diversos aspectos, inclusive a esse. Não há nenhuma previsão de proteção à desconexão, que é algo que nós entendemos que seria necessário. Na realidade, ela regula o teletrabalho, não é? Ela traz a previsão daquele trabalho que pode ser realizado fora do estabelecimento comercial, ele pode ser exercido em casa e, inclusive, até abre uma brecha para que o próprio empregado arque com os custos que venham a surgir com a manutenção desses meios tecnológicos, isso a depender do contrato escrito que vai ser estabelecido entre ambas as partes. Então, eu entendo que, na verdade, o empregado ele vai ficar mais conectado ainda do que ele já se encontra. E ainda tem uma outra situação com a reforma trabalhista. Caso o empregado se sinta lesado e venha pedir uma reparação por esse dano existencial, que é o que a gente chama quando o trabalhador ele vem sendo tolhido dos seus projetos de vida pelo excesso de trabalho, ele ainda vai encontrar o problema do valor da indenização, em que no caso de uma mesma empresa com 2 empregados, mas que um com um salário menor que o outro, o trabalhador de menor salário, ele vai ter uma indenização menor do que aquele mesmo colega que sofra o mesmo dano existencial, o que nós entendemos que é uma afronta ao direito à igualdade, porque as indenizações pelo mesmo ato vão ser em valores diferentes a depender do salário. Bom, tomara que uma medida provisória venha a regular diferentemente essa questão dos valores, né, dos danos morais, existenciais, que é o que o governo prometeu quando foi aprovada a reforma. É verdade, essa é a nossa expectativa, ou até mesmo, quem sabe, ocorra até uma declaração de inconstitucionalidade desse artigo. Ok, doutora Neliana. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, hoje conversando com a advogada Neliana Fraga sobre o direito à desconexão e ao lazer, um direito fundamental do trabalhador. Não saia daí. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a advogada Neliana Fraga sobre o direito à desconexão do trabalhador. Doutora Neliana, no bloco anterior nós falávamos sobre a possibilidade de o trabalhador entrar na justiça pedindo reparação por ter o seu direito, o seu projeto de vida frustrado, né, que seria o pedido de danos existenciais. Isso é possível ou somente as verbas trabalhistas já seriam necessárias? Nesse caso, o trabalhador ele pode pleitear, primeiramente, essas horas dispendidas, que no caso seria o ressarcimento material a título de horas extras, ou supressão do intervalo, supressão das férias, se for o caso, horas em sobreaviso, que são parcelas de natureza trabalhista. E também ele pode pedir uma indenização por esse dano existencial, que seria um montante a ser arbitrado de modo a reparar essa frustração que lhe foi imposta. E esse dano tem limite hoje? A partir do momento em que entrar em vigor, não é, a nova legislação, que será a partir do mês de novembro, sim, será limitado, haverá a gradação a depender da extensão do dano e o montante dependerá do salário do empregado. Certo. E no caso do trabalhador pedir danos morais existenciais, como é que a justiça vem julgando esses casos? Há uma diferença. Ambos os danos morais e danos existenciais, são de natureza extrapatrimonial, porque a natureza patrimonial são os danos materiais. No caso desse sentimento do empregado de frustração pelo
ato de ser impedido de fazer algo, de não poder realizar um projeto de vida, é o que chamamos de dano existencial. Ele é diferente do dano moral. O dano moral é o sentimento, ele é na esfera íntima do empregado. Então, não há nenhum empecilho a que o empregado peça ambas modalidades de danos. Ele pode pedir a reparação, tanto moral quanto existencial. E para a comprovação dos danos existenciais, é necessária a prova material? O trabalhador realmente tem que fazer, juntar ao processo provas que comprovem essa frustração do projeto de vida, por exemplo? Essa questão ela é bastante polêmica, haja vista que não há um entendimento unânime sobre essa questão da prova. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, elas possuem entendimentos de mais de uma corrente. Nós tanto nos deparamos com decisões em que entendem que basta a prova do excesso de jornada, o julgador entende que pelo fato do empregador agir com esse abuso de direito, de exigir uma jornada exagerada, de exigir uma dedicação extra-horário deste trabalhador, de modo que já é previsível que ele está sofrendo um dano existencial. Isso já está inerente a essa conduta do empregador. Então, basta a prova do excesso da jornada de uma forma reiterada. Então, já é automático, né? Então, não seria necessária a prova do dano em si. Todavia, os entendimentos majoritários são no sentido que o excesso de jornada de forma reiterada, ele leva ao direito à reparação patrimonial, que são aquelas que nós comentamos, de horas extras, horas em sobreaviso, a depender da situação. Mas que, para a reparação pelo dano existencial, seria necessário demonstrar efetivamente onde ocorreu aquela frustração, qual foi a extensão daquele prejuízo para o trabalhador. Então, enquanto advogada, eu afirmo que a prova ela é necessária, porque não podemos correr o risco de nos depararmos com interpretação em que não houve a prova e, por isso, não houve a concessão da indenização. Com as novas tecnologias, fica mais fácil para o advogado provar essa frustração do projeto de vida, do direito da violação ao direito à desconexão, por meio de e-mail, WhatsApp, que o empregador está acessando o empregado o tempo todo? Há uma facilidade para demonstrar que está sendo exigida aquela jornada fora do seu horário contratual. Todavia, a prova do dano existencial, ela é diferente. Há que se provar que houve uma frustração. A título de exemplo, nós podemos citar um empregado que faz uma faculdade. Ele começa a faltar ao seu curso reiteradas vezes por conta da exigência do empregador em que ele esteja trabalhando ali naquele horário que é fora do seu contrato de trabalho. Então, essa é uma prova. As faltas, uma eventual reprovação, a não conclusão de um curso, não é? Então, ele teve frustrado o seu projeto ali de se formar. Então, é nesse sentido a prova que tem que ser produzida, que pode ser tanto por via documental quanto testemunhal. A Justiça brasileira tem casos emblemáticos em que já foram julgados pedidos de danos existenciais e deferidos também? Sim, há vários exemplos. Podemos citar um caso que é bastante comentado sempre que tratamos desse assunto, em que uma trabalhadora, uma alta executiva, ela entrou com uma ação requerendo e conseguiu sucesso ao pedir o dano existencial, porque ela anexou no processo a cópia dos autos do processo de divórcio que ela sofreu. O esposo ingressou na justiça pedindo o divórcio porque ele não tinha o convívio com a esposa, que estava sempre sendo acionada pelo trabalho, sempre sendo exigida, ou seja, isso frustrou o projeto de vida, o projeto de uma manutenção familiar harmônica. Então, esse é um caso que nós podemos citar em que houve a reparação pelos danos existenciais. Doutora Neliana, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui no Hora Extra. É um prazer, estou sempre à disposição de vocês. Ok. O Hora Extra fica por aqui, obrigada por sua atenção. E nós conversamos com a advogada Neliana Fraga sobre o direito à desconexão. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais. Até a próxima semana.